vem cá. Só que eu acho tão interessante e tão lindo. Para mim, o milagre acontece quando ela toma um posicionamento e vai atrás de Jesus. Porque ela não espera por ninguém, ela vai atrás. Para mim, o milagre acontece ali. Mas só que a outra parte tão linda acontece agora. Lembra que eu falei, tudo que ela tocasse, se tocasse uma pessoa, a pessoa ficaria impura também, só podia voltar no final da tarde? Quando ela toca em Jesus, olha que interessante. Se ela tocasse alguém, a pessoa que ela tocasse se tornaria impura. Só que quando ela toca em Jesus, não é Jesus que fica impuro, é Jesus que purifica ela. Glória a Deus, aleluia. Porque quando você vem para a igreja, quando você estava lá fora, o diabo fazia o que quisesse com você. Vou falar igual a palavreada, você era ioiô na mão dele. Ele fazia o que quisesse com você. Aí quando você vem para a igreja, vem para cá, aí fica com vergonha de adorar, de glorificar, fala assim, não vou entregar meu glória a Deus, só entrego se achar me descer, só entrego se fazer isso e aquilo. Não, meu filho, olha para a cruz, olha o que ele já fez com você. Glória a Deus, Senhor, aleluia, Jesus. O evangelho é simples. Você pode falar, Tiago, não consigo entender, o evangelho é tão simples. Jesus pregava por parábola para nós entender. Tiago, existe outro posicionamento? Existe. Marcos 10:46, aquele homem, o cego de Jericó, lançado à beira do caminho. Só para a gente já encerra, você bem rápido. Aquele homem, a história diz que aquele homem não era cego, ele enxergava. O pai dele, a história fala que Timeu, era o filho de meu pai. Ele era um grande general. E ele vendia, ele se aposentou do exército e abriu um comércio. Quando ele abriu um comércio, ele começou a lucrar bastante. E quando ele estava lucrando, veio o exército romano e falou assim: vamos negociar o valor aqui, porque você abriu um comércio e está lucrando muito. Então você tem que pagar uma porcentagem para nós. E quando é que acontece, Tiago? Ele começa a vender bastante bem o soldado de novo e fala para ele: vamos aumentar o valor, porque você está ganhando muito dinheiro, você está recebendo muito. Então, vamos aumentar, porque assim a gente fica igual. Só que ele pega e questiona e fala: não, porque o valor acordado foi esse, não foi esse de agora. E ele se ira. Os soldados pegam aquela banca, aquele local de trabalho daquele rapaz, destrói, quebra tudo. E aquele homem se ira no coração, ele levanta um exército e começa a afrontar o povo de Roma, o exército romano. Só que até um certo dia que pegam ele e o filho dele, e pega o filho dele e coloca ele na frente do filho dele, e pega o pai e tipo, o pai começa a esquartejar o pai na frente do filho, corta a cabeça, esquarteja ele, e o filho fica assistindo aquele espetáculo. Quando o filho fica ouvindo aquilo ali e vendo aquilo, o coração do filho, o historiador diz que ele começa a sentir ira. E a história fala bem assim: já que ele não nascer revoltado, para ele não crescer revoltado e ficar pior que o pai, vamos furar o olho dele e lançar ele à beira do caminho, porque ele fica ali e não pode se vingar do pai. E aí a Bíblia começa a narrar a história que tinha um homem à beira do caminho, mendigando. Só que olhe para cá, e a gente vai encerrar bem rápido. Aquele homem, ele não era cego, ele enxergava como a gente. Só que o Império Romano era tão ruim que pessoas que tinham uma anomalia física não poderiam ficar na cidade. Um exemplo, eles não poderiam ficar no culto como se fosse hoje. Ele tinha que ter um culto na outra cidade que só tinha pessoa doente e enferma, porque eles não poderiam ficar aqui. E se você se visse algum aqui, ele tinha que estar com uma roupa diferente, uma capa que dava para você distinguir quem era quem. Então aquele rapaz, tudo que ele tinha, minha pastora, era uma capa que acompanhava ele. Então se ele dormisse, se ele levantasse, ele andava com aquela capa. Se ele levantasse, a capa acompanhava. Se ele dormisse, a capa acompanhava. Tudo que ele tinha naquilo. Ou seja, aquele meio que ele tinha era para a pessoa olhasse para ele e falar: aquele ali é um maltrapilho, aquele ali dá para ser reconhecido pela roupa, porque ele se veste de maneira diferente como de nós. Então, a lei falava assim: essas pessoas tinham que andar com roupas diferentes para distinguir que elas tinham uma anomalia física. Só que olhe para cá. Quando Jesus ele vai entrar dentro daquela cidade, existia duas Jericó, a Jericó nova e a Jericó velha. A Jericó nova era como se fosse lá em Brasília, onde só tem pessoas que têm dinheiro, e a Jericó velha é como se fosse para aqui dentro da favela. Aqui
dentro. Aí o que acontece, Tiago? A Jericó Velha é onde que tem pessoas que necessitam de cesta básica, que necessitam de ajuda. E na Jericó Nova é onde que tem pessoas que têm dinheiro, ganância, que têm luxúria. Só que quando eu leio a Bíblia, Jesus ele não entra dentro da Jericó Nova. Jesus ele entra dentro da Jericó Velha. Mas só que o historiador diz que aquela cidade estava situada debaixo de uma maldição. Por que, Tiago? Porque em Josué capítulo 6, versículo 26, vai dizer: maldito é o homem que tentar reerguer os muros de Jericó. Ou seja, aquela cidade estava debaixo de uma maldição. Se a cidade debaixo de uma maldição, o que acontece? Todo mundo que passava por ali estava sendo amaldiçoado. Só que quando eu olho para Jesus, Jesus sendo tão lindo, perfeito, ele pega e fala assim: vou entrar dentro da Jericó Velha. E alguém olha para ele e fala assim: Jesus, você está errando o caminho.